Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, porque eu estou bem. Estou aqui para começar mais uma semana de muitas videoaulas e conteúdo novíssimo. Hoje a gente já está encaminhando para mais uma aula de português e na aula de português de hoje a gente está findando os conteúdos deste módulo 3 de português. Falaremos hoje sobre interpretação de textos e sobre adjetivos. Vamos lá começar? Peguem o livro de vocês, livro módulo 3 de vocês, na página 40, em que a gente inicia o capítulo 9 e o último capítulo de português deste livro. Próxima semana a gente já começa no livro módulo 4, em que a gente começa um novo ciclo de aprendizados e também inicia o último bimestre do mês do ano de 2020. Vamos lá? Gente, na página 60 e 61, vocês vão observar alguns objetos, que esses objetos nos lembram uma coisa chamada pesquisa. Vocês estão vendo aí livros, estão vendo um microscópio, e esse microscópio a gente sabe que é um objeto de estudo para pesquisadores e cientistas. Esses pesquisadores e cientistas, eles buscam uma coisinha chamada conhecimento. Para que esse conhecimento? Para que eles possam auxiliar aquelas pessoas que a gente chama que são leigas, né? Que somos nós, que não temos tanto conhecimento na área da pesquisa, a nos darem informações importantes em diversas áreas, seja na saúde, seja no entretenimento, seja no cuidado em casa, seja no cuidado da utilização da mente, seja no cuidado com o meio ambiente, enfim. Os pesquisadores e cientistas fazem esse trabalho belíssimo e incansável de pesquisa sobre pesquisa. Por que a página trouxe isso? Porque neste módulo, de modo bem especial, nós vamos estar vendo sobre textos de divulgação científica. Isso mesmo. É um gênero de texto em que divulga ciência, uma informação científica, um conteúdo que foi estudado, que foi pesquisado e que é divulgado para nós. Facilmente você encontra textos de divulgação científica na internet e em livros didáticos é muito comum. Na página 62 e 63, seguindo o que vocês viram de imagem, a gente tem um texto que fala sobre seu cachorro consegue te entender? Veja o que os estudiosos dizem. Eu já li o texto fala sobre o comportamento desses animaizinhos tão imprevisíveis. Eles explicam, os cientistas, explicam cada comportamento dos cães e o que esses comportamentos querem dizer para nós. Convido vocês então a fazer essa leitura sozinhos ou com alguém. Eu não vou ler o texto porque ele é um pouco extenso, são 2 páginas, e vocês vão poder estar fazendo a leitura sozinhos, porque eu já fiz a leitura, e em seguida farão a interpretação de texto e também estarão refletindo sobre a construção desse texto comigo. Então, neste momento, eu convido vocês a fazerem a leitura do texto, tá? Deem pausa no vídeo. Quando terminar, vocês voltam para o vídeo novamente. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês já devem ter lido o texto. Então, o texto, ele traz para nós informações sobre o comportamento dos nossos pets, né? Falam que os cachorros foram treinados por vários dias e observados para, a partir disso, estarem fazendo pesquisa sobre o comportamento deles. Esses cientistas estudaram, inclusive, algumas ondas cerebrais desses pets para que eles pudessem entender o funcionamento desse cérebro, para ver o nível de atenção dos cachorros quando os seus donos se comunicam com eles, para ver as reações físicas em conjunto com as reações cerebrais e assim entender o nível de inteligência desses animais.
Vocês podem observar quem tem animalzinho em casa, principalmente cachorro, quando você se comunica com ele com frases que são repetidas, coisas que ele já tem o hábito de ouvir falar, eles agem de maneira bem específica também. Eu, por exemplo, tenho um cachorro, que na verdade é uma cachorra, e a minha cachorrinha, ela é muito inteligente. Ela entende quando eu convido para sair, ela entende quando eu brigo com ela entende quando eu digo que é hora de comer, quando eu digo que é para brincar. Ela entende, inclusive, a hora de pegar os brinquedos dela separadamente. Por exemplo, se eu disser a ela que traga a bola para a gente brincar, ela vai pegar a bola. Se eu disser a ela que traga o ossinho para brincar, ela pega o ossinho. Em nenhum momento ela erra. Então isso é o que? Reflexo da inteligência desses animaizinhos tão inteligentes, mas que é preciso haver estudos para que nós possamos lidar melhor com esses nossos animais. Bacana, né? Então, gente, a utilização desses textos científicos é justamente essa, para que a gente possa estar assim incumbido de informações que não estão ali tão fáceis para a gente. É preciso que alguém estude e nos dê essas informações de forma mais compreensiva. Até porque nós não temos equipamentos para estar estudando a mente desses pets. Tem que ser realmente pessoas especialistas nisso. Vocês podem observar também que esses textos eles sempre vêm acompanhados do link em que foi pego a pesquisa. Esse, por exemplo, vocês podem observar que tem aí o nome, né, do link em que foi pego esse texto, tem a data da pesquisa, o site e tudo direitinho. Geralmente também, esses textos eles vêm acompanhados do nome dos cientistas que fizeram essas pesquisas. Esse não tem dizendo, mas a maioria deles tem, tá bom? Pessoal, isso é para nós entendermos as variações de gêneros textuais que existem na língua portuguesa, ok? Vocês vão estar fazendo em casa a atividade da página 64 e 65, onde fala sobre a interpretação desse texto dos pets, tá bom? Vamos continuar? A gente continua a nossa aula por aqui, em que a gente vai falar ainda sobre adjetivos. Lembra o que são adjetivos? Se você não lembra, segura aí que eu vou falar, tá? Adjetivos são as palavras que atribuem características ou qualidade às coisas ou às pessoas. Quando eu digo, por exemplo, esse azul da minha blusa é lindo. Qual é o adjetivo dessa frase? Isso mesmo, a palavra lindo é um adjetivo. Né? Eu estou dizendo, estou atribuindo a característica do azul, que é lindo. Digo também, hoje estou um pouco cansado. Onde está o adjetivo desta frase? Isso mesmo, a característica que foi atribuída a mim. Qual foi? Que eu estou cansado. Hoje eu estou cansado. O adjetivo é a palavra cansado, porque está dizendo o estado, a característica que eu estou neste momento. Bom, gente, a partir daí, nós vamos estar estudando algumas classificações dos adjetivos. Nós não vamos nos aprofundar muito sobre o que são adjetivos, porque é um conteúdo que a gente estudou bastante já no primeiro semestre desse ano. Então, se você não lembra, vale voltar nas primeiras videoaulas em que a gente falava sobre adjetivo, ok? Vamos lá. O livro nos traz aí na página 66 um questionamento em que a gente começa a classificar esses adjetivos. Observem aí esta imagem da página 66. Você vê um rapaz, mas parece um menininho, mas é um rapaz. Esse rapaz é uma representação da obra de Narciso. Se vocês não conhecem quem foi Narciso, eu vou falar para vocês. Narciso, ele faz parte dos contos da mitologia. Conta-se, então, que Narciso era um rapaz muito vaidoso, extremamente egocêntrico e também
ele não tinha nem um pouco de empatia para com as pessoas. Ele era tão egocêntrico, mas tão cheio de si mesmo, que ele não conseguia enxergar ninguém ao seu redor. Ele só via a si mesmo. Ele era apaixonado por ele mesmo. Ele amava a própria imagem, amava a tal ponto de não conseguir amar mais ninguém ao seu redor, apenas a ele mesmo. Conta a história, então, que ele chegou a humilhar muitas mulheres que chegavam a ser pretendentes dele, porque ele realmente era muito bonito, mas não justifica o comportamento dele. Humilhou várias meninas, fez elas sofrerem e com nenhuma ele conseguiu ter afeição, porque ele só conseguia enxergar a si mesmo. Assim era Narciso. Teve um dia que o Narciso, passeando pelo jardim, ele encontrou um lago, clarinho, a água transparente. De tão transparente e limpa que era a água, era possível se enxergar nela, assim como olhar no espelho. Então Narciso se ajoelhou na beira desse rio, dessa água, e olhou para ela. E, óbvio, ele viu seu reflexo. Ele ficou encantado. Ele adorou então observar a si mesmo. E assim fez. Passou dias e dias se observando nesta água. Ninguém conseguia fazer com que o Narciso saísse ali da beira daquele lago. Logo, o Narciso caiu em suas próprias armadilhas. De tanto se admirar e de tanto ficar na beira daquele lago, ele acabou sendo castigado pelos deuses e se transformou em pedra na beira do rio, porque ele estava ali definhando de sede e de fome, porque ele não queria mais sair de perto do rio, queria apenas ficar se admirando. E aí Narciso acabou morrendo ali, né, na beira daquele lago de tanto se olhar. Castigo dos deuses. Hoje em dia, a gente fala para as pessoas que são muito vaidosas e que ficam se olhando demais e que se elogiam demais, brinca de maneira sadia dizendo que elas possuem um mal de Narciso. Então, se você já vê alguém aí se olhando muito, se achando muito bacana, você pode dizer que essa pessoa tem um mal de Narciso. De brincadeira, tá? Cuidado. Se a pessoa se sentir ofendida, é melhor não falar nada. Bom, gente, o livro então traz aí pra gente esse exemplo para que a gente comece a estudar, tá? O adjetivo. Ele traz 3 frases ao lado da imagem. A imagem fala assim: Narciso está mais pálido que seu reflexo. Depois diz assim: Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. Em seguida diz: Narciso está menos pálido que seu reflexo. Nós temos 3 frases, que as 3 frases falam sobre uma mesma característica de Narciso. Qual é a característica? Isso mesmo, que Narciso está pálido, branco, muito branco, né? Sem um rosto rosinho. Só que ele varia essa expressividade da descrição da palidez do Narciso. Na primeira frase, ele diz que ele está muito mais pálido do que o que está refletido na água. Depois, na segunda frase, ele diz que ele está relativamente igual à palidez que aparece na água. No terceiro, diz que Narciso está menos pálido do que na água, porque na água o reflexo é muito mais pálido. Nas frases, vocês podem estar observando aí, então, que nas 3 frases aparece o adjetivo. Circulem o adjetivo destas frases. Depois de circular o adjetivo, eu quero que vocês, então, ordenem de acordo com os números 1, 2 e 3 em algarismo romano, vocês estão vendo aí ao lado da frase. Nesses quadrinhos da letra B,
a ordem correta que indica a relatividade sobre a palidez do Narciso. O primeiro quadrinho diz assim: qual das frases indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor? Ou seja, qual das frases ali é que diz que Narciso está tão pálido quanto a palidez que aparece no reflexo? 1, 2 ou 3. Você identifica a frase e localiza lá. Assim também você vai fazer com os outros quadrinhos. Quando terminar, você volta aqui para a aula. Dê pausa. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a sequência fica da seguinte forma: 2, 3, 1, tá bom? Ok? Mas agora eu quero que vocês sublinhem a frase que está indicando a situação correta. Observem bem a imagem do Narciso, a figura. E quem está mais pálido? Narciso ou o reflexo? Isso mesmo, gente. Se você observar, o Narciso está muito mais pálido do que o reflexo na água. O reflexo na água está indo um pouco rosinha. Então, qual é a frase que afirma corretamente a situação de Narciso? A primeira frase. Aí você sublinha. Pessoal, nós acabamos de ver aí, então, a relatividade dos graus do adjetivo. Ele mostrou o grau do adjetivo, um grau de superioridade, quando ele diz que a palidez está muito maior. Fala sobre o grau de igualdade, quando ele diz que a palidez do Narciso está igual tanto quanto a da água. E fala também de inferioridade, quando ele diz que a palidez de Narciso está menor do que a do reflexo. Vocês então podem observar que nós temos a partir de agora a classificação do grau do comparativo. A gente chama de grau do comparativo do adjetivo, quando ele relativamente oscila de superior, inferior e igual. E é possível aplicar isso em qualquer tipo de adjetivo. Por exemplo, se eu disser: Mariana estava brava. Aí eu digo: Júlia também estava brava. Só que eu vou começar a fazer a comparação de Júlia e de Mariana. Aí eu digo: Mariana estava muito mais brava do que Júlia. Superioridade. Mas se eu disser: Mariana estava menos brava do que Júlia? Inferioridade. E se eu disser: Mariana estava tão brava quanto Júlia? Igualdade. Entenderam? Esses são os graus do adjetivo. E aí, na página 67, a gente tem explicando quais palavras que geralmente são usadas em cada uma das superioridades. Então, quanto a gente usa quando é igualdade? Podem ir ligando, tá no livro de vocês. Mais do que já diz, mais, né? É para cima. Mais do que superioridade. Menos é para baixo. Menos do que é inferioridade. Nós temos aí, então, os 3 graus de relatividade do grau de adjetivo comparativo. Entenderam? Muito bem, gente. Agora, nós vamos estar observando sobre o superlativo do adjetivo. Estudamos já comparativo, vamos agora ver superlativo, tá? Como é o superlativo? Quando eu tenho uma característica expressiva, quando eu tenho a característica, ou seja, o adjetivo intensificado, acima, né? Como assim, tio? Observem, por exemplo, na página 67, bem onde tem questão 2, diz assim: leia as frases a seguir que indicam o estado físico do personagem de Narciso, onde diz assim: Narciso estava cansado, no primeiro quadrinho. Depois diz: Narciso estava muito cansado. Em seguida diz: Narciso estava cansadíssimo. Quais destas frases
que indicam uma intensificação do adjetivo atribuído a Narciso? Bom, primeiro a gente tem que identificar qual era o adjetivo. Qual é a palavra que caracteriza Narciso? Cansado, exatamente. Qual é a característica dele? Cansado. Então diz que ele estava cansado, que ele estava muito cansado, que ele estava cansadíssimo. Neste momento nós vamos ter aí, então, o grau de superlativo. O que é o superlativo? Quando indica a intensificação da característica, ou seja, do adjetivo. Quando na frase ele estava cansado, não há superlativo, porque não há uma intensificação, não é exagerado. Agora, quando eu digo quando Narciso está muito cansado, é intenso, é exagerado. Ou quando eu digo que ele está cansadíssimo, é exagerado, é intenso. Então, as duas frases que mostram intensificação é muito cansado e cansadíssimo. Você vai circular então essas duas. Pessoal, vocês começam então a observar que nós temos aí então a classificação de superlativo. O que é o superlativo? Quando eu intensifico, quando eu deixo intenso, né? Exagerado. Na página 68, nós temos um quadro amarelo que vai resumir o que eu disse. Dizemos que o adjetivo usado para intensificar a característica de um ser, ela está no grau do superlativo. O grau do superlativo pode ser formado de duas formas, por uma palavra ou por duas palavras. Aí ele cita dois exemplos. Ele diz assim: o passeio no sítio foi divertidíssimo. Exagerado. Muito divertido. Divertidíssimo. Intenso. E na outra frase diz assim: o passeio no sítio foi muito divertido. Tanto na primeira frase como na segunda, ela intensifica o grau de superlativo, né? O grau do adjetivo. Ela exagera. Quando ela diz divertidíssimo ou muito divertido, né? Então pronto, gente. Prestaram atenção? Entenderam? Se ainda estão com dúvidas, voltem boa parte do vídeo para vocês ouvirem novamente sobre a explicação do grau do adjetivo, tá? Vou deixar vocês também para fazerem a atividade da página 68 e 69, que fala sobre grau do superlativo, tá? E também fala sobre o comparativo do adjetivo. Pessoal, estou terminando a aula por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até qualquer hora, gente.